Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, Isami Chiba, parte 2, Caminhos para uma Nova Educação, capítulo 1, Unidos desde o Princípio. E hoje a gente vai ver o texto Pai Integrado. O texto é um pouquinho longo, mas vamos lá. Um marido integrado, além de entender que nesse período a esposa grávida não pode lhe dar tanta atenção quanto antes, começa a dedicar maior atenção a ela e olha também para a criança, o que o faz passar longe do sentimento de rejeição. Por mais independente que a mulher seja, a grande transformação da gravidez torna-a mais sensível e necessitada de maiores cuidados. Mesmo as mulheres que se sentem extremamente bem e energizadas com a aproximação da data do parto têm também a necessidade de um apoio muito cuidadoso e compreensivo. Muitas acabam recorrendo à própria mãe ou à sogra, em vez de apelar para o marido. Um marido não integrado pode se sentir rejeitado. Para muitas mulheres, a ajuda da mãe ou da sogra traz segurança e conforto. Pode ser um momento muito importante para o relacionamento entre elas. Para as futuras vovós, pode ser uma espécie de revivência da maternidade e para as futuras mamães é a chance de reaproximação da própria mãe. Nessa fase, muitas mulheres passam a ter curiosidades sobre como eram quando bebês, como sua mãe agia, coisas assim. Vão se aquecendo para desempenhar o papel de mamãe. O homem integrado, em vez de se sentir rejeitado, tem a mesma oportunidade de se aproximar de seus pais. Muitos homens grávidos também podem se sentir ansiosos e fragilizados com as modificações que ocorrem na companheira, com as mudanças no relacionamento e com as expectativas do que está por vir. Tudo isso que acontece com a futura mamãe e com o futuro papai costuma ser importante para a formação dos papéis maternos e paternos. Com o nascimento, o time das mulheres, avós, mães, cunhadas, tem um tipo de preocupação diferente do time dos homens, avós, pais, irmãos. Elas querem participar dos cuidados diários com o bebê, enquanto os homens preferem vê-lo apenas de vez em quando, costumam ser mais observadores do que cuidadores. Quanto mais o bebê cresce e começa a dar retornos agradáveis, sorrir, falar, andar, fazer gracinhas, mais eles se envolvem. Assim sendo, de modo geral, o homem participa bem menos dos cuidados iniciais com o bebê, que ocupam a mãe praticamente 24 horas por dia, e algumas ainda tendem a aguentar um marido que se sente rejeitado. O nascimento deve ser compartilhado também pela grande família. A mãe ou a sogra, quando não atrapalham, são extremamente úteis. O marido precisa entender isso e não hostilizar a sogra, tampouco sua mãe. Na mulher, o maior evento biológico da perpetuação da espécie começa na gravidez, no homem na relação sexual. Se acompanhar bem de perto a mulher que espera um filho seu, o marido conhecerá melhor as necessidades dela e saberá compreendê-las. Sua participação também fortalece o vínculo entre os dois. O homem integrado, além de mais responsável pela criança, sente-se grato à mulher por lhe dar um filho, e tanto mais saudável será o relacionamento entre pai e filho. Conheci uma jovem, mãe de 3 filhos pequenos, que não tinha confiança para deixá-los com o pai. Apegado aos próprios desejos, esse homem não assumia a responsabilidade de cuidar dos filhos. Chegou ao ponto de perder um deles na praia e deixar outro dormindo no carro fechado sob o sol do meio-dia, enquanto saía para tomar uma cerveja gelada para aliviar o calor. Talvez a mulher tenha acreditado que a chegada das crianças fizesse dele um homem mais comprometido, o homem da casa, mas se enganou. Ele só queria a esposa, não os filhos, é um mero pai biológico, precisa de grande modificação interna para um dia atuar como pai. A mulher se separou dele, nem assim seu comportamento mudou. Costuma levar os filhos para andar de kart, diz que as crianças gostam. Na verdade, uma delas gosta, as outras 2 não. Mas ele insiste em levar as 3, e quando os filhos não podem, ele vai sozinho. Então, de quem é o desejo de andar de kart? Esse tipo de comportamento paterno pode ser muito atenuado se o homem embarcar no papel de grávido. É um lucro dos avanços da psicologia que transforma o homem macho em ser masculino. Ele não passa pelo processo biológico da gravidez, mas por ter um comportamento estilo humano, pode abstrair e imaginar o fato, mais ou menos como fazia no tempo de namoro, projetar novamente sonhos e fantasias, dessa vez com uma criança. Vejam bem,
como é importante o homem participar desde o início da concepção, né, até o final da gravidez e pós, quando a criança nasce. Ele participar de todos os momentos da grávida, né? Isso faz com que eles se unam e transmitam esse amor, essa tranquilidade, esse equilíbrio para a criança. E também a questão da família, né? É normal a mulher grávida procurar mulheres como referência para sua gravidez, mas nenhuma pode ser regra para outra. Isso é fato. Cada uma tem um tipo de gravidez, tem um tipo de história para contar. Nenhuma gravidez é exatamente igual à outra. Então não adianta chegar numa pessoa e falar assim: o que você acha? Melhor o parto natural ou a cesárea? Para uma pessoa, o parto natural é uma beleza. O corpo dela ajuda para o parto natural. Para outra, se ela for fazer um parto natural, capaz dela morrer na mesa. Depende da abertura que ela tem, depende do processo, de como foi a gravidez dela, depende se ela tem pressão alta, depende de uma série de circunstâncias para ver se ela pode ou não ter um parto natural. Então, procurar uma mulher, mesmo que seja sua mãe, que seja a sua sogra, que normalmente as mulheres vão procurar saber como é que foi, como é que deixa de ser, Patrícia, eu acho que é um ato imaturo, né? Porque quem tem que ver como vai ser a sua gravidez é o seu médico. É ele quem vai dizer, porque ele vai estar ali com os exames na mão, periodicamente vendo como que você está evoluindo na gravidez, e aí ele vai poder determinar se você pode fazer exercício, se você pode pegar peso, se você pode fazer natural, se você pode fazer cesárea, se você vai ter um filho grande, se você vai ter um filho pequeno. Então, quem sabe realmente o processo da gravidez, da grávida, é o médico, não é familiar nenhum. Cada experiência é única, mas é natural que uma mulher se sinta mais acolhida, mais protegida até, voltando para os braços da mãe dela. É um momento frágil. Na gravidez a gente acha que tá forte, né? Que vira uma leoa para proteger a tua prole ali. E realmente a gente, para proteger um filho, a gente vira um tigre, né? Uma leoa. Mas a gente fica frágil, até por questão hormonal. Nós ficamos frágeis. Sabe aquele período de tensão pré-menstrual, TPM, que a gente chora por tudo, que tudo dói, a ponta dos bicos do peito dói, é tudo, né? O corpo, a mente, tudo dói. A mulher fica melindrada por nada. Se o homem dá flores, você não sabe que eu gosto de bombom. Se você dá bombom, você tá querendo que eu engorde, sabe essa coisa? Que pode querer agradar a mulher de qualquer jeito, que ela não vai ter muito acordo. Tem gravidez que é assim. Tem gravidez que a mulher precisa do quê? De colo, o tempo todo. E o homem tem paciência para dar colo o tempo todo? Tá para nascer um, que eu não conheço, não. Homem tem paciência, ele tem mais tolerância até do que a mulher, isso é fato. Mas ele não consegue, 9 meses, gente. É muito tempo, né? Para aquelas grávidas que são tudo melindrosa, é terrível. O meu marido mesmo, quando chegava na época de TPM, ele falava para mim assim: quanto tempo eu vou ficar fora de casa mesmo? É 7 dias, 8, 9? Quanto que você quer que eu fique fora? Ele falava: vou lá para casa da minha mãe. Você fica muito estressada, você fica, né? Às vezes eu brigava com ele e falava pra ele: vai pra rede. Não quero você nem dentro de casa, não quero nem que durma no sofá. Vai pra rede, vai lá pra fora, não quero ver sua cara. E ele ia, tadinho. Acontecia isso no meu casamento. Então meu marido, ele tinha paciência. Mas quando ele via que eu tava já ficando pirada com a TPM, ele não conseguia me acolher. Ele me acolhia para uma série de coisas, mas nesse momento não tem homem santo não, que aguente, porque a gente fica chata demais. Então, tem situações e situações, né? Que o homem vai dar conta do recado bonitinho, ele vai ser esse pai integrado, ele vai ser aquele pai que participou da gravidez da mulher, que foi o homem grávido na gravidez da esposa, ele vai estar ali solícito o tempo todo, né? E quando o homem é assim, se é que alguém já passou por uma experiência como essa, vai se sentir segura o suficiente para não ter que procurar ninguém. Até porque é imaturidade nossa achar que a gravidez da mãe, da sogra, vai servir de exemplo para nós. Não vai, cada um é cada um, né? E nesse momento de concepção, de gestação e de nascimento de uma criança,
é o momento de unir ainda mais o casal. O certo seria esse, né? O casal estar mais unido. Mas dependendo de como a mulher leva a gravidez, como eu acabei de falar, o homem não aguenta, né? Porque não existe homem santo. Então, ele chega, nem homem nem mulher, nós não somos perfeitos, nós não somos santos. Então, chega um determinado momento e ele fala, não aguento mais. Aí é a hora que ele libera para a mãe dele ou para a mãe dela, né? Que ela vá buscar esse refresco com as mulheres, com a família, né? Para ele vai ser um alívio. Então, volto a repetir. O ideal seria o quê? Todos os perrengues, independente de qual, homem e mulher agir juntos, desde o dia da concepção. Estarem juntos, aguentando firme todos os reveses que uma gravidez traz, porque não é só flores, não. Tem gravidez que, nossa, passei por ela e nem senti. Pode ser que a pessoa passe por uma situação como essa. Ah, minha gravidez foi tranquilinha. Para mim foi como se eu não tivesse grávida. Pode acontecer. E o homem vai falar, ufa, peguei a mulher certa, né? Vai se sentir aliviado. Mas tem outras que piram. Da depressão, durante a gravidez, da depressão pós-parto, né? Então, nem tudo são flores. Tem a questão das cólicas, tem a questão do que come, às vezes passa mal, né? Então tem uma série de reveses durante uma gravidez que se o homem engravida junto, ele passa por esse processo junto com a mulher, ele tem aquela sensação de empatia com a mulher, então ele vai conseguir sanar aí as dúvidas, a insegurança, os medos que vai gerando durante a gravidez. Por mais que você tenha consciência daquilo que está fazendo, chega num dado momento, dá um certo medo, né? Eu lembro que eu caí na besteira de falar que estava tendo muita cólica no final da minha gravidez, né? Comecei a sentir muita pontada do Rafael e junto com as pontadas às vezes dava umas cólicas no pé da barriga. Que às vezes não dava nem para saber se era ele que estava me chutando ou se era a cólica do organismo. Então eram pontadas muito fortes mesmo. Aí eu, como sempre tive intestino preso, eu também não sabia se fazia parte da questão do intestino preso. Aí eu caí na besteira. Um dia na sala dos professores, comentei isso no meio da mulherada. Falei, e agora chegou no finalzinho da gravidez, eu comecei a sentir muita pontada. Aí uma virou para mim e falou assim, olha, cuidado. Você vai lá no banheiro, tudo, mas você toma muito cuidado na hora de fazer xixi. Porque eu conheci uma mulher, sabe aquela escola? Eu conheci. É a pior besteira que tem se abrir a boca no meio de mulherada, né? Porque cada um é cada um. Mas eu era muito nova, eu tinha 25 anos. Aí, toma cuidado, porque na hora de fazer xixi, eu conheci uma mulher que na hora de fazer xixi, ela acabou tendo filho dentro da privada. Pra que eu fui abrir minha boca, gente? Toda vez que eu ia fazer xixi era um tormento pra mim. Eu morria de medo do Rafael nascer dentro da privada. Fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu falava pro meu marido, falava pra ele assim, ó, quando ele tava em casa, eu falava pra ele assim, eu vou fazer xixi, vem comigo, vamos lá pro banheiro. Ele falava, eu não acredito que até isso eu tenho que passar. Eu falei, vai passar comigo, porque essas cólicas, tudo, a mulher falou que pode ser isso, né? Então, não adianta a gente ficar dando ouvido para quem fez ou quem viu. Não adianta, cada um é cada um. O ideal numa gravidez é você fazer como os cavalos de fazenda, né? Colocar aqui, ó, as vendas, né? Só olhar para frente, só olhar o que o médico fala. E vai por mim que é o que funciona. Porque quando a gente escuta qualquer besteira, a gente tá fragilizado, a gente já tá inseguro. Aí vem um e coloca uma porcaria na cabeça da gente, a gente só faz o que não tem que fazer, né? E tanto é que falando para mim assim, é quarentena, depois que ganha, né? O meu foi cesárea. Aí você tem que ficar 40 dias deitada lá, tudo. Eu falei, eu não consigo. Como é que eu vou ficar 40 dias deitado? Ah, mas se você não ficar 40 dias deitado, vai rasgar tudo, vai acontecer não sei o quê, vai acontecer não sei... Eu falei, quer saber? Não vou dar ouvido pra ninguém. 7 dias, cada um, né? Não tô falando pra ninguém fazer isso, não. Tô falando cada um. Eu com 7 dias, eu tava lavando minha roupa e era lá, ó, no tanque, não tinha tanquinho, não. Mas tranquilo, me recuperei bem, não fiz esforço nenhum. Lavar a roupa pra mim era fichinha. Agora tem gente que não, isso pode, cada um, né? A questão aqui, então, do texto, ele deixa claro pra gente o quê? Que o pai tem que estar presente dentro desse processo de gravidez, desde o dia da concepção, gravidez e o dia do parto. E depois do parto, dar continuidade à atenção aos filhos e à esposa.
marido integrado, ele forma uma família unida, equilibrada, uma família que pode um contar com o outro, você saber o gosto do outro, que nem o pai aqui no final do texto. O Mike tá bravo comigo porque eu coloquei pra fora. Ele precisava ir, agora tá bravo lá porque tá lá fora. Esse finalzinho aqui onde tá falando do texto, que o homem levava os 3 filhos para passear. Um só gostava do passeio, os outros 2 não. Na verdade, quem gostava do passeio era o pai. O pai nem sabia do gosto dos filhos. Então, um negócio desse vai funcionar na educação da criança? Não vai. Essas crianças que estão indo onde o pai quer ir, eles vão fazer o gosto até certo ponto. No dia que eles se verem maduros, que eles se verem preparados para falar, pai, eu não quero ir mais, acabou o companheirismo. Acabou os filhos andando com o pai. E é o que mais tem, é o homem separado que fala, meu filho não quer mais saber de mim, ele mal fala bom dia comigo. Né? Ou então, dentro do casamento mesmo, o pai fala, eu não sei por que o fulano só fica trancado no quarto, só fica jogando videogame, não quer mais sair com a gente, não quer mais fazer nada com a gente. Porque, na verdade, as coisas que você fazia com o seu filho eram coisas que você gostava e não coisas que o seu filho gostava. Eu me pego pensando muito sobre isso, porque até os 14 anos do meu filho, 14, 15 anos, eu levava ele para todos os lugares comigo, para onde eu ia. E geralmente eu ia para shopping, cinema, praça de alimentação, né, circo. Eu acho que eu levei ele umas 2 vezes quando pequeno, depois cresceu e eu não era um ambiente que eu gostava de ir, aí acabava não levando ele. Então o ambiente que eu mais gostava de ir o quê? Shopping, cinema, comida fora de casa. E eu sempre levava ele para esses lugares, mas eram uns lugares que eu gostava de ir. Então eu fico lendo esses textos e eu fico refletindo aqui, eu falo, eu acho que depois dos 15 eu queria continuar andando com ele, mas ele não queria mais aqueles lugares que eu gostava. Talvez não fosse o gosto dele. Mas também não me faltou oportunidade e eu fiz isso também. Você quer ir comigo viajar? Você quer ir comigo em outro lugar? Tem algum lugar que você queira ir pra gente ir junto? Esse tipo de diálogo eu tive também. Mas a partir dos 15 anos já era mais difícil tirar ele de casa. Pelo menos para andar comigo, né? Agora, tem pais que não se tocam. Arrasta o filho para os lugares aonde ele quer ir e nem quer saber se o filho quer ir lá ou não. Eu tive um problema muito sério em relação a isso com a minha mãe. A minha mãe gostava de bar com música ao vivo. E meu pai, e era casada com meu pai, só que meu pai trabalhava e ela não se prendia por conta disso não. Me pegava pelo braço e falava, sozinha você não vai ficar, você vai comigo. E eu ia para salão lá com música ao vivo. Não era salão, era bar com música ao vivo. E ela me arrastava para esses lugares. Ela nunca me perguntou, você quer ir? Você gosta de ir? Eu ia. Eu era obrigada a ir, eu ia, né? Ou vai ou apanha, porque minha mãe na época não tinha muita conversa. Então meu pai não podia fazer companhia para ela porque trabalhava, ela me pegava e me levava. Aí passava horas e horas sentada numa mesa, ouvindo aquela música alta, aquele monte de gente falando ao mesmo tempo, aquele barulho todo. Aí hoje eu sou adulta, né? Sempre fui assim. E quando chegou nos 23, quando eu fui embora de casa, que acabou tudo isso. Porque enquanto eu tava lá, quando eu tava morando com ela, era aquele negócio, aonde ela ia eu tinha que ir junto, né? E de tudo que ela fazia, o que eu não gostava, não suportava, era ir em lanchonete com música ao vivo, com barulho, com muita gente. Eu nunca gostei de lugar cheio, sempre gostei de lugar vazio. Praia pra mim tem que ser no frio, que aí não tem ninguém na praia. Campos do Jordão tem que ser no excesso de calor, que aí ninguém vai, né? Campos do Jordão é o lugar onde a pessoa vai só quando tá frio, então eu vou no calor, eu sou do contra, eu sou contra fluxo, né? E quando eu ia, né, nessas lanchonetes com ela, eu me sentia muito mal, porque eu ia na forçada, a mãe tá indo e tá obrigando a ir. Então ela nunca me perguntou, você quer ir? Você quer parar de ir? Não, porque já que ela não podia sair sozinha, porque meu pai trabalhava, então ela me carregava. E aí de mim se fizesse cara feia, né? Tinha que fazer cara bonita. Quando eu fui embora de casa, meu marido também era que nem eu, gostava de sossego, de paz. Foi a glória. Falei, agora sim, eu vou para os lugares aonde eu quero, fazer o que eu gosto.
E quando eu fiquei viúva, você vai conversar com as pessoas, a maioria das pessoas, eu gosto de um barzinho com música ao vivo. Eu falei, ixi, vou morrer calhada então. Se eu não encontrar uma pessoa que goste do que eu gosto, eu não me envolvo mais, porque eu não vou fazer gosto de mais ninguém. Barzinho com música ao vivo, eu passo do outro lado do quarteirão, nem da rua, é do outro lado do quarteirão, né? Então a gente pega um certo, não é trauma, mas um ranço, né? Pô, não é o que eu gosto. Então eu sei o que é você fazer o que sua mãe quer sem você desejar. Em contrapartida, eu carreguei o meu filho muito para shopping, para cinema, essas coisas, porque eu achava que ele gostava também. Era uma coisa que eu gostava. Hoje nem shopping eu gosto. Se for me chamar para ir para shopping, perde o tempo porque eu não gosto de ir. Eu gosto de ir para cidade interior, eu gosto de ver mato, eu gosto de ver roça. Meu negócio é esse aí. Hoje eu tenho certeza que se fosse para pegar meu filho e fazer um negócio desse, ele também não ia. Porque eu não vejo ele numa situação como essa, num lugar assim parado, né? Que é o que eu gosto. Mas eu não pequei com ele da forma que pecaram comigo. Nunca arrastei ele e falei, não, você vai gostando da ideia ou não gostando, não. E cheguei a perguntar, você quer ir para algum lugar? Tem algum lugar que você gostaria de ir, que eu não vou, né? É pra gente ir junto. Agora, não caminhei, talvez, lado a lado como deveria. Tanto é que chegou em dado momento que ele preferiu ficar quieto no canto dele, não sair mais comigo e eu acabei seguindo sozinha, né? Se tivesse dado certo essa educação aqui, provavelmente ele estaria comigo até hoje caminhando junto, né? Então, em algum momento, esse processo aqui, eu, enquanto mãe, eu falhei. Agora, eu procuro aqui, quando eu estou fazendo a leitura e conversando com você, eu estou procurando aqui o que é que eu falhei. Não em forma de culpa. Eu já me culpei muito por algumas coisas. Hoje eu não me culpo por mais nada. Só quero entender. Entender o que é que eu falhei e por quê. Por que que eu falhei? Por que que não foi de outro jeito? Então é interessante fazer os estudos para isso. O que a gente já fez, está feito. Não tem mais como voltar lá. Mas daqui por diante, não que eu queira ter outro filho, nem nada disso, mas por quê? Aquele erro que eu cometi com ele, eu não quero cometer com ninguém, se teve um erro, né? Então é interessante que o pai integrado, o pai que se torna grávido, né? Ele dê essa continuidade durante a gestação, na hora que nasce o filho e depois, no decorrer da vida dessa criança. Esses pais que são integrados, eles são presentes na reunião de pais. Os professores sentem a diferença da educação de uma criança com pai integrado e a criação, a educação de uma criança com um pai completamente aéreo, fora do contexto familiar. Aquele pai que é só pai biológico, que só foi ali e compareceu na hora de fazer. Porque no dia a dia, se for procurar por ele, já é para punir. Vou falar pro teu pai, viu? Teu pai vai resolver isso com você. Pronto, o pai só aparece nessa hora, né? Ou na hora que chama, vem cá, vamos assistir um futebol aqui. É um negócio que ele gosta, mas não quer nem saber se o filho gosta também. Então, na escola, a gente percebe muito claro o tipo de família que aquele aluno tem. Basta o professor observar um pouquinho que ele vai perceber quem o pai é presente, quem o pai não é, independente se o casal tá junto ou não, né? De repente, no meio do caminho, o casal se separou, tranquilo. O pai vai continuar sendo pai e ele pode continuar sendo pai integrado. Não justifica uma separação de casal para o pai falar assim, agora eu não posso mais dar continuidade. Lógico que pode, basta querer, se organiza, se disciplina, mas as desculpas vêm antes do que a atitude, né, gente? É o que a maioria das pessoas falham, é nisso, que gostam de dar desculpas. Quando você se propôs a ter um filho, ou mesmo que ele tenha vindo sem se propor, é um filho, é uma responsabilidade. Muitas mães e pais vinham na minha reunião e falavam, professora, a senhora não sabe o que é trabalhar fora, tem que cuidar de casa, tenho marido, tenho 3 filhos, cada um é de um jeito, cada um está numa escola, num horário diferente. Eu falava assim, não interessa. Se você pode ter um filho, é porque Deus quis. Se você pode ter 10 filhos, é porque Deus quis. São obras de Deus em primeiro lugar e responsabilidade sua que Deus te colocou. Então, arque com elas. E da melhor maneira, sem desculpa. Aí as mães não gostavam muito de ouvir isso. Mas é o que eu tinha para dizer. Se você é responsável por aquilo, cuide direito. Tem tanta mulher na fila para poder adotar criança e não consegue? Porque não é para ser mãe.
Agora, se essa teve 10 filhos, é porque é para ser mãe. Então, seja, e seja direito. E para ser mãe direito, tem que ser essa mãe, esse pai integrado. Saber o que se passa com o seu filho, participar da educação do teu filho, participar do crescimento do teu filho, das necessidades que ele tem. Inclusive de disciplinar essa criança. Peguei uma Uber hoje, eu e minhas histórias de Uber, né? A menina era uma Uber mulher. Ela virou para mim e falou assim: moça, eu só pego mulher, mas às vezes é melhor pegar o homem. Porque mulher vem geralmente com criança, homem não. Aí eu falei, porque geralmente o homem não é o pai integrado, né? O homem é aquele homem pai biológico. Aí ela pegou e falou, pois é, eu não tô querendo mais pegar mulher com criança, não. Porque as crianças entram aqui, elas detonam o carro. Pode ser a idade que for. Criança no colo, criança de 6 anos, criança de 10 anos, não tem o mínimo de educação. Eu falei, a responsabilidade dos pais, cadê? A criança, a gente acaba pegando, né, aquela coisa assim, né, dá vontade. Mas a culpa não é daquela criança. A culpa, na verdade, é dos pais que não estão sabendo educar aquela criança. Quando aquela criança se torna um adulto e começa a fazer coisas erradas, aí é a escolha dele. Por mais que ele tenha tido uma educação errada, quando se torna adulto, ele vai saber dizer o que é certo e o que é errado. Existe aí o livre-arbítrio, mas existe também aqui dentro a consciência. Não é só a educação de casa. Fica aqui dentro muita coisa da educação. Mas também tem a vida lá fora que vai mostrando o que é certo e o que é errado. Então, quando é adulto, aí é o ser, né? Mas quando é criança, ainda não tem essa maturidade. Faz praticamente tudo aquilo que os pais deixam fazer. Então não adianta falar, eu não sei o que eu faço com essa criança. Eu já peguei mãe de virar para mim e falar assim, 6 anos de idade, professora, eu já não sei mais o que eu faço com meu filho. 6 anos de idade você não sabe mais o que faz com seu filho, e aí? E quando ele tiver os 16, então? Ele vai te bater, vai te colocar para fora de casa. Dá para entender isso? A culpa não é da criança. Você não está tendo domínio, você não está sabendo limitar, dar disciplina a essa criança. Às vezes é necessário o extremo lá, não tem lá aqueles painéisinhos da Super Nani lá, 8 horas faz tal coisa, 9 horas faz tal, tem que disciplinar. Tem hora que tem que virar um mini quartel dentro de casa, se não quer um delinquente, né? E acompanhar, para ver se tá dando certo.